Oi, essa é a capela de Nossa Senhora das Almas dos Aflitos. Aqui tem uma história interessante que também vou contar para vocês. Na minha narrativa vão passar imagens, fotografias, inclusive do interior, hoje está fechado para reforma. Boa noite. Estou aqui relendo, aliás, a Veja de, quando que é isso? 12 de agosto de 98, sobre o maníaco do parque. Então, se vocês lembram e podem procurar lá o nosso último vídeo, nós falamos de psicopatas, né? Até por isso eu deixei aqui o cartaz do filme Psicose, do Alfred Hitchcock. Vocês podem ver. É o cartaz de cinema original, por isso que ele está um pouco judiado assim. E o Psicose eu deixei de propósito para relembrar a vocês, quem assistiu o último vídeo sabe, né, que embora o serial killer seja definido por uma quantidade de vítimas, né, não necessariamente ele tem que ter mais de uma vítima, duas, três ou várias, né? Na África do Sul, um casal de nome Manuela e Daniel Ruda, eles foram condenados como serial killers com apenas um assassinato. Isso na vida real. Igual na trama Psicose, o Norman Bates ele comete apenas um assassinato. Isso de acordo com o livro do Robert Bloch, que foi aonde o Hitchcock se inspirou para fazer o filme. Tá? Mas tem Psicose 1, 2, 3, 4, não interessa. O filme do Alfred Hitchcock é um só, ele só fez um filme, o primeiro, e inspirado no livro. Vocês que me acompanham já sabem que há mais de meio século eu coleciono e pesquiso coisas do sobrenatural. Para quem não conhece, eu vou mostrar. Eu tenho desde latinhas de edição especial de Halloween, né? Que agora eu vou apontar a câmera e mostrar para vocês. E eu preciso mostrar para vocês as novidades que chegaram, né? As miniaturas. Quem assistiu à série Sobrenatural sabe, conhece bem esse Impala aqui. Esse tem essa placa aqui, consegui também as placas. A placa de Ohio, tá? Depois o mesmo carro aqui num tamanho menor com a placa do Kansas. E a cereja do bolo é o Christine, o carro assassino. E com a placa, inclusive com o selo da Califórnia.
E estou esperando chegar, não recebi ainda o Caça-Fantasmas, mas eu tenho a placa dele. E vou mostrar para vocês também o meu King Kong. Eu tenho livros, filmes. Então vocês vejam que eu tenho vários filmes, desde do primeiro, lá da década de 30, né? Aqui é o livro, o meu King Kongzinho ali. E por que eu estou mostrando isso? Para voltar no assunto do nosso último vídeo. Aliás, antes de contar a historinha que eu tenho para vocês hoje, eu queria falar de um insight que um amigo meu me trouxe do nosso último vídeo. O que eu quis fazer naquele vídeo? Mostrar que no mundo gótico não existem só criaturas sobrenaturais, como o vampiro, o lobisomem, o monstro de Frankenstein, e que existem sim também pessoas que estão do nosso lado, podem ser vizinho, colega de escola, enfim, pessoas que a gente encontra no dia a dia, que são os psicopatas, que foi quando eu falei dos serial killers que cometem crimes em épocas e locais diferentes, e os massive killers, que matam num local só várias pessoas de uma vez. E eu tratei aqui no Brasil do Matheus da Costa Meira como exemplo. Serial killer é o exemplo que eu estava lendo quando vocês chegaram. É o maníaco do parque, né? Aí alguém me chamou a atenção, mas você não falou do gas killer. O gas killer é definido pelo FBI como a pessoa que ele sai de um local e vai até outro matando pessoas naquele percurso. É uma classificação que eles fizeram. Eu, com todo respeito, eu ainda qualifico como assassino em massa. Não importa se ele está parado num lugar atirando pessoas que estão assistindo a um evento ou que estão se deslocando, ou se é ele que está se deslocando e atirando em várias pessoas ao mesmo tempo, né? Mas voltando ao insight que esse amigo deu, ele falou do Frankenstein. Então, no caso do Frankenstein, essa pessoa me deu um insight de quem seria o monstro ali. O criador, que é o cientista louco, ou a criatura, que é o monstro. E ele chega à conclusão que o monstro somos nós. Por quê? Porque quem ateia fogo, quem ataca o monstro com fogo, é a população ali da onde ele vivia, né? Quem leu o livro ou assistiu o filme sabe que o monstro de Frankenstein, ele tem medo do fogo. Então, ele foi atacado com tochas. Por isso que eu fiz questão de mostrar o King Kong, que nesse aspecto ele guarda um paralelo bem interessante com o Frankenstein. Ele também, ao que tudo indica, ficou apaixonado, ficou encantado pela moça, né? Mas não foi compreendido no ambiente que levaram ele à força. E como o monstro de Frankenstein foi atacado com
o fogo das tochas, o King Kong ele acaba abatido pelo fogo da artilharia aérea. Então, esse é um paralelo bem interessante. Eu gostei muito desse insight que esse amigo me trouxe e quis compartilhá-lo com vocês. Com relação ao monstro de Frankenstein, aliás, né? Quem assistiu o filme ou leu o livro sabe que ele faz amizade ali com a menininha, né? E no início da década de 80, foi justamente uma menina, bem nova, aliás, que explodiu no mundo inteiro, foi um sucesso mundial. Quem não conhece, procure na internet, chama Nica Costa, Nica com 2 Ks, né? E a música é I Believe in Love. E se o meu inglês não tiver falho, eu acredito no amor. E ela diz que, além de acreditar no amor, ela também acredita em que mais? Ela acredita em fantasmas, ela acredita na festa das bruxas, ela acredita no monstro de Frankenstein. Então, eu trago essa colocação e essa informação para vocês, e até repetindo o que eu já disse em outras vezes, o gótico você vai encontrar em vários pontos, às vezes em locais que você não espera. O gótico está no Iron Maiden, tá no Black Sabbath, mas está numa música de uma menina de 8 a 10 anos também, que cita personagens góticos, né? Mas uma coisa é a gente falar de fantasia, e isso eu já expliquei também no vídeo anterior. Outra coisa é do que ocorre no mundo real. Então, existe, por exemplo, uma grande diferença, deixa eu pegar aqui a minha lixeirinha, do Overlook Hotel, embora o prédio exista de fato, mas o Overlook é um produto da fantasia do Stephen King, do filme O Iluminado, ou do livro do mesmo nome. E outra é uma igreja, ou duas, no centro da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A historinha que eu tenho para hoje é essa. Mas eu não vou contar aqui. Eu convido vocês para passarmos a outro ambiente. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu não consigo me assentar. Bom, gente, vamos lá. Então, quando esse meu amigo me falou da multidão enfurecida como um monstro pior do que o próprio monstro, ele também mencionou as multidões que compareciam nas praças para serem executadas, né, por enforcamento, por guilhotina, etc. e tal. Geralmente depois da missa, que era para garantir bastante gente. Então esse pessoal lá estava, a maioria, por curiosidade, como os curiosos que param quando vê um acidente, que não deveriam parar, mas param. Enfim, vão lá para
presenciar um espetáculo dantesco, mas a multidão acorre àquele local para verificar isso. E até para torcer pelo Carrasco. Mas já imaginaram se essa multidão ali comparecesse para fazer exatamente o oposto daquilo que se espera? Para torcer pelo condenado? Pois isso aconteceu. E aconteceu em São Paulo. Antes de contar a historinha, eu vou inserir aí para vocês 2 igrejas. Tá? Então, eu vou colocar uma sequência aí de imagens de 2 igrejas e depois eu faço uma explicação mais detalhada, até porque tem fotografias que eu quero acrescentar. É aqui que ficava instalada a forca. Eu vou passar mais detalhes à medida que eu for falando, vocês vão ver novas imagens. Eu vou ter que recorrer aqui às minhas notas, porque não sou muito bom em guardar datas. Essa primeira igreja que vocês estão vendo aí, fotografias, enquanto eu estou falando, está passando aí as fotografias na tela, é a igreja de Santa Cruz dos Enforcados. Ela fica na Praça da Liberdade, em São Paulo. Essa igreja era onde ficava a antiga forca. Depois que demoliram a forca, construíram a igreja nesse local. A um quarteirão, mais ou menos, descendo ali a Rua dos Estudantes, tem a Travessa dos Aflitos. E ao final dela fica a igreja de Nossa Senhora das Almas dos Aflitos. Aquela região toda, embaixo é um cemitério. Ali é um cemitério que foi desativado. Então, é cheio de restos mortais de centenas de pessoas que estão sepultados ali embaixo. E remanesceu essa igreja. Essa igreja, essa primeira que está sendo mostrada, ainda não mostrei a dos Aflitos, o interior, eu estou mostrando aí algumas imagens para vocês, só para vocês verem como que é a antiguidade e tal, as inscrições que tem. Esse cartaz na entrada assustou vocês? Deixa eu pôr um detalhe mais em tamanho maior. Isto. Essa cruz invertida que vocês estão vendo aí na entrada da igreja não tem nada a ver com o satanismo. Aliás, eu desconheço qualquer corrente satânica que usa cruz invertida. Tá? A cruz invertida no satanismo foi invenção de Hollywood, começou lá na década de 60, se eu não me engano, com o Bebê de Rosemary. Essa cruz aí é tão antiga quanto a cruz tradicional e é um símbolo cristão. Ela é chamada de cruz petrina. Tá? E ela está aí porque representa uma associação ligada à arquidiocese, a bispos. Para não me alongar muito, eu me comprometo futuramente a fazer um vídeo explicando essa questão de cruz invertida, de pentagrama, de outros símbolos. Tá?
A outra igreja que vocês estão vendo imagens agora é a igreja de Nossa Senhora das Almas dos Aflitos. O que aconteceu nesse local? Então, nós temos que recorrer à história. Existia um cabo, era um cabo negro, que estava a serviço do Império, era, portanto, um cabo da Guarda Imperial. Ele se chamava Francisco José das Chagas, mais conhecido como Chaguinhas. Ele era do 1º Batalhão de Santos no período do Império Português. Tá? Esse Chaguinhas, ele foi enforcado lá onde é a primeira igreja que eu mostrei para vocês, a igreja de Santa Cruz, no ano de 1821. E por que ele foi enforcado? Porque ele participou de uma revolta, de uma greve, por conta de salários atrasados. Estava atrasado quanto tempo? 5 anos que ele não recebia salário. Ele entrou em greve e foi condenado. Ele também queria igualdade de valores no pagamento dos salários, a equiparação do salário, porque os militares brasileiros eles recebiam menos do que os militares portugueses da mesma patente. Tá? Ele foi enforcado porque liderou uma greve. E a greve, como vocês sabem, até hoje, ela é proibida aos militares. Tá? Tá lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4. Né? Só que hoje o militar que faz greve, ele não vai ser morto. No máximo, ele vai ter uma punição administrativa. O que acontece? Em 27 de junho de 1821, sob o governo do tenente-coronel Bento Alberto de Gama Sá, abrigava-se no velho quartel da Rua de Santa Catarina o 1º Batalhão de Caçadores, composto ao todo de um regimento. E foi nesse quartel que teve origem essa revolta, né? ou greve, como queiram, né? Ou motim. O Chaguinhas, ele estava nessa greve, nesse movimento, vamos dizer assim, melhor dizendo, junto com outras pessoas, né? Mas os condenados, os outros não foram condenados à pena de morte. Só quem foi condenado foi o cabo Chaguinhas e o soldado José Joaquim Cotindiba. Né? E aí foram para onde é a primeira igreja que eu mostrei para vocês, a igreja de Santa Cruz dos Enforcados, é ali que ficava a forca. Mas o cárcere, para onde eles eram levados, um dia antes do enforcamento, ficava nessa segunda igreja que eu estou mostrando as fotografias para vocês. Vocês vão observar pelas fotos que as mais recentes eu não pude entrar na igreja porque a igreja está em fase de restauração. Mas tem fotos de novembro de 2021, em plena pandemia, a igreja estava aberta, foi numa segunda-feira na Missa das Almas, que é ao meio-dia, e vocês vão ver outra foto de 2018, que foi a primeira vez que eu estive nessa igreja à noite, numa excursão
assombrada que tem lá por São Paulo. Tanto é que vocês vão ver na foto que o guia é um fantasma. Tá? Então eu tirei fotografia com fantasma, está passando aí para vocês. Mas o que é que tem de estranho nessa história do enforcamento? A condenação já deixou em choque a cidade por conta do movimento ser justo, da reivindicação justa, né? No dia 20 de setembro de 1821, houve a execução. O Chaguinhas, ele ficou nessa primeira igreja. Ele ficou atrás dessa grade que está sendo mostrada aí na fotografia para vocês. Hoje, ali é um velário. E entre esse velário, que era a cela, e a igreja, existe até hoje uma porta, só que hoje ela está lacrada, tá? Vocês vão perceber que do lado do velário colocaram até revestimento na parede, né? Mas do lado da igreja, vocês veem uma porta cheia de papeizinhos, que depois eu vou explicar o que é. Ele passou a noite nessa cela. No dia seguinte, foi levado para ser enforcado. Quando foi colocada a corda no pescoço dele e que foi iniciado o procedimento do enforcamento, a corda arrebentou. E para quem estava assistindo, existia a tradição de que isto era um sinal dos céus, da inocência daquela pessoa. E o povo que estava ali, como curioso para ver um enforcamento, já mudou de atitude e começou a gritar: liberdade, liberdade, liberdade. Por isso que o bairro tem esse nome até hoje. Isso vocês não sabiam, ou muito pouco sabiam. Arrebentou-se a corda. O povo se rebelando, pedindo liberdade. O Carrasco manda um emissário lá para o governador: olha, a corda se partiu, o povo diz que é inocente, mas como era a ordem do imperador, o governador manteve. O Carrasco improvisou um laço com a tira de couro, de arreio de cavalo, desse tipo de coisa que se usava na época. E tentou enforcá-lo pela segunda vez. E aquela forca improvisada, aquele garrote, melhor dizendo, arrebentou, né? E o povo aí começou a gritar liberdade e gritar milagre. O Carrasco arremendou aquela correia de couro e tentou pela terceira vez, e pela terceira vez arrebentou novamente a corda. Quando se arrebenta a corda da forca e mais 2 laços, o que acontece? O Carrasco, ele pega o Chaguinha, que está atordoado, né? E termina de matá-lo a pauladas, deixando estarrecido o padre Diogo de Feijó, que estava presente e que deixou para a história esse relato. Vi com meus próprios olhos a execução do cabo Chaguinha, que se deu antes do pedido de clemência feito ao príncipe regente Dom Pedro I. Ao iniciar o enforcamento, o cabo caiu porque a corda se rompeu. Como não havia corda própria para enforcar, usaram laço de couro, mas o instrumento não foi capaz de o sufocar com presteza. A corda
novamente se partiu, e o condenado caiu ainda semi-vivo. Já em terra, foi acabado de assassinar. Como que ele foi acabado de assassinar? Ele foi morto a pauladas, deixando estarrecidos todos aqueles que ali estavam. Vocês viram que o padre Feijó fala do pedido de clemência que foi para o imperador. E naquela época não é igual hoje, que eu mando um WhatsApp, daqui uma pessoa na Europa recebe segundos depois, né? O pedido de clemência do cabo Chaguinhas já tinha sido apreciado pelo imperador Dom Pedro I, e ele tinha sido perdoado, tinha sido concedido a clemência. Então, de qualquer forma, ele morreu inocente, porque ele já estava perdoado do suposto crime dele, da insurreição dele, da greve, né? Por conta disso, a Capela dos Aflitos, aonde ele passou a última noite dele vivo, se tornou um local de peregrinação. As pessoas que ali frequentam, eles consideram o Chaguinhas, embora não reconhecido como tal pela Igreja Católica, como uma espécie de santo. E existe, vocês estão vendo aí a porta, o interior da igreja, essa porta cheia de papeizinhos é a porta que separa a igreja da cela onde ele passou a última noite. E o que são esses papeizinhos? Há uma crença de que o Chaguinha atingiu um grau de santidade que atende, que concede graças às pessoas que o procuram. Então, as pessoas chegam nessa porta, batem 3 vezes e chamam o nome dele por 3 vezes. Chaguinha, Chaguinha, Chaguinha. E depositam ali um papelzinho com um pedido de graça, seja uma questão de saúde, de emprego, enfim, qualquer problema pessoal. É por isso que está repleto de papeizinhos aí nessa porta que vocês estão vendo. Então, de um local assombrado, que é dentro de um cemitério, inativo hoje, mas embaixo é cemitério, né? Se tornou um local de peregrinação, né? De uma pessoa iluminada que concede graças e atende pedidos daqueles daqueles devotos que o procuram, tá? Quem tiver a oportunidade, eu recomendo que faça essa visita, né? De dia, se quiser conhecer a igreja por dentro, e à noite eu recomendo também para sentir o clima do local. Eu fui, devia ser já passado da meia-noite, porque o ônibus sai do cemitério da Consolação, passa por vários pontos tidos como assombrados, como o edifício Martinelli, o Joelma, mas ele só faz a descrição desses locais e aponta. O único local que ele para, pelo menos nessa empresa que eu fui, é na capela de Nossa Senhora das Almas dos Aflitos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu vou ainda continuar no centro de São Paulo. Eu tenho uma história fascinante para contar para vocês. Tá? Espero que vocês gostem, tenham uma boa noite e até breve.